Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio Oi, medrosos, eu sou Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais. O link está na descrição. E se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix no e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Má? Teorias da conspiração. Teorias da conspiração é um tema que sempre está aparecendo na mídia. A gente vê vários vídeos por aí de coisas muito interessantes. E as teorias são inúmeras, né? Hoje a gente acabou listando algumas teorias que estão mais populares na internet, que as pessoas acabam comentando mais, e algumas até relatando que passaram por essas experiências. Então, eu vou começar falando sobre a teoria do efeito Mandela. Bom, a expressão efeito Mandela foi criada por Fiona Brome, que se autodefine como uma pesquisadora paranormal. Brome descreve a sua falsa memória de que o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela teria morrido na prisão em 1980. Ela percebeu que muitas outras pessoas também tinham a mesma recordação falsa e escreveu um artigo sobre a experiência no seu site. Bom, dali o conceito de memórias falsas comum se espalhou para outros fóruns e sites, incluindo as redes sociais. Desde então, exemplos de efeito Mandela vêm sendo amplamente compartilhados na rede. Um deles é uma série canadense de livros infantis e desenhos animados. Bom, pense naquele senhor também de cartola, que é o mascote do jogo Monopoly. Ele usa um monóculo, certo? Ou não? Bom, você imaginou o personagem do popular jogo no tabuleiro usando um monólogo. E você errou. Na verdade, ele nunca usou esse acessório, gente. Outro caso é do personagem C3PO da série Star Wars, que as pessoas lembram erroneamente como duas pernas douradas, em vez de uma perna dourada e a outra prateada. O Darth Vader nunca disse pro Luke: Luke, eu sou seu pai. Mas sim, não, eu sou seu pai. Além disso, você deve lembrar, né, do clássico da Branca de Neve e a Rainha Má diz no seu espelho mágico: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Contudo, a personagem nunca disse isso, mas sim, ela fala: fala, mágico espelho meu. Só, gente, ela não fala mais nada além disso. E este fenômeno também ocorre com outros personagens, logotipos e citações. O Pikachu, por exemplo, né, o desenho do Pokémon, mostra, né, eles falam assim, muitas pessoas acham que a cauda dele, desse personagem, tem uma ponta preta. E na verdade ela não tem, ela é toda amarelinha. Eu mesma, eu tinha essa imagem do Pikachu com o rabinho com a pontinha preta na minha cabeça. E foi um choque quando eu descobri que não. E o efeito Mandela ele já se alimentou de teorias da conspiração. As memórias falsas são tão fortes e específicas que algumas pessoas acreditam que elas provam a existência de uma dimensão alternativa. Por isso, as pesquisas científicas somente estudam o efeito Mandela como um exemplo de teoria da conspiração que se espalha pela internet. Poucas pesquisas foram feitas para estudar realmente o efeito Mandela como um fenômeno da memória. E aí, você já teve algum efeito Mandela na sua vida? Tive dois. Essa do Me Pikachu conte. e Hum, do Luke, eu sou o seu pai, né? Que é o Darth Vader. aham. Eu pensava que ele falava Luke e eu sou o seu pai, mas ele só fala eu sou o seu pai, que é uma coisa assim, tipo, pra mim também tem um certo efeito Mandela, o personagem Jesse do Breaking Bad tem um episódio, né, ficou famoso até, que ele fala science, bitch, mas na real ele não fala o bitch, ele só fala science. Tipo assim, pra mim, eu acho, e pra várias outras pessoas, né, Não ele acre- falava que ele sempre falava algum palavrão assim, e Aham. não, ele nunca disse o Nessa frase bitch. ele não falou. Mas pra mim e pra várias outras pessoas existe isso plantado na nossa cabeça, mas quando você vai pesquisar, Automático. não tem a cena, não, ele só fala yeah, science. E você vê na sua mente mesmo, né, o lance É, acontecendo. é Tipo, é uma um loucura.
parece, tipo assim, como você abrisse um outro dimensão, assim, na sua cabeça. Que nem eu tava vendo esses dias, é, que não é recomendado você molhar, é uma coisa diferente, né? Mas é um exemplo. É. Não é recomendado você molhar a escova de dente com a pasta para escovar os dentes. É melhor você pôr Hum. seco mesmo. E tipo assim, então a minha vida inteira eu fiz errado, porque eu sempre molhei, né? A pasta e a É, escova antes sim. de passar, escovar os dentes. E não, se você pesquisar aí, você vai ver que é recomendado você não molhar. E, tipo assim, por Nossa. toda a minha vida eu fui enganado e isso com Breaking Bad. Até hoje eu me pego assim, do Breaking Bad, do Star Wars, do Pikachu, que a gente falou. É. É, O Nelson Mandela também acreditava que ele tinha morrido na década de 80. Eu cresci acreditando nisso. Não, do Nelson Não sei Mandela por eu não quê. tinha. Eu lembro que ele tava até na abertura da Copa da África do Sul. Eu Ai, eu lembro. não lembro. É que assim, sempre quando eu via a imagem dele, eram homenagens a ele. Aí você pensa, homenagens póstumas, né? Sim, sim. Automaticamente. Eu acho que é isso que gerou a grande memória falsa na população. E é engraçado que eu acho que por causa de tanta sofrimento que ele passou, né, na cadeia, ele acho que ele acabou envelhecendo mais, né, e tipo É. a aparência dele é mais É, pode ter sido um pouco machucada. desassociada. É. Eu acho que pode ter um pouco disso também. E eu vejo, eu tava vendo um canal de um cara gringo que ele tava falando, né, sobre esse efeito Mandela. E tem umas coisas assim que é muito americana, né? Que no caso acontece lá. Tem um cereal que o pessoal pensa que é tal nome, mas quando você vê na caixa não tem nada a ver assim com o que o pessoal fala. Tem letras faltando. E tipo assim, Sim. as pessoas fazem vídeo perplexa, porque sempre pensava que se pronunciava desse jeito, mas não, é de outro jeito. Mesmo que a pessoa tenha pego a caixa na mão para se servir ou visto numa propaganda, a pessoa sempre pronunciava errado. E é uma coisa interessante, assim, né? Dá uma sensação de realidade falsa, né? Tipo, É, nossa, o que eu tô vivendo, outras pessoas não estão vivendo necessariamente como eu, né? Isso é uma loucura. é uma coisa bizarra que dá pra gente ficar é, Dá caçando pra fazer um outras coisas. episódio só desse, é. E é engraçado assim com a internet, né? Que agora a gente consegue se comunicar com pessoas de qualquer país. A gente consegue ver mais disso, né? Não só Sim. através de jornal É um ou fenômeno televisão. mundial, é. É uma coisa assim muito incrível esse efeito Mandela, muito É, bacana ser tão assim. ativo, é muito legal. E tem também a teoria que o aquecimento global é uma farsa. Argumentos sobre a falta de evidências. Os defensores dessa teoria argumentam que não há evidências científicas conclusivas de que o aquecimento global está ocorrendo ou que é causado por atividades humanas. Eles apontam para o fato de que as temperaturas globais têm flutuado ao longo da história e que existem outros fatores, como mudanças solares, que contribuem para o aquecimento. Argumentos sobre a manipulação dos dados. Os defensores dessa teoria também argumentam que os dados usados para sustentar a teoria do aquecimento global são manipulados por cientistas e políticos que têm uma agenda. E eles apontam para o fato de que os dados de temperatura são frequentemente coletados em locais urbanos
que são mais propensos ao aquecimento do que as áreas rurais. Argumentos sobre os custos econômicos, os defensores dessa teoria também argumentam que a política para combater o aquecimento global são muito caras e ineficazes. Eles acreditam que essas políticas prejudicarão a economia e prejudicarão as pessoas comuns. Eu acho já esse tipo de conspiração bizarra, sabe? É o tipo de conspiração que eu acho que ela só traz malefício, porque para mim é óbvio o aquecimento global. Eu não sou cientista, eu não sou nenhuma especialista, mas assim, é óbvio por causa da poluição, né? Se assim, a gente tem uma ideia de quando o mundo começou, realmente, a gente teve vários fins do mundo, gente, pra gente ter uma noção. O mundo, ele tinha Pangeia, né, que era tudo juntinho, quando foi separando, aí teve eras do gelo, teve inundações, teve fogo, teve tanta coisa já. Então, assim, ele acabava e se reconstruía, né? Só que isso ao longo de centenas e centenas de milhares de anos. Só que o que acontece com o aquecimento, obviamente, o clima continua mudando. Se a gente tem uma ideia que o Egito já teve mar, né? Tipo, já foi um lugar com água. Olha como é hoje, é um deserto. Então, assim, a gente vê que realmente alguma coisa acontece, que o clima ele muda drasticamente nas regiões, mas ao longo de anos. Só que com o aquecimento global, o que que a gente faz? A gente acelera isso, né? E aí as coisas acabam se destruindo muito mais, as mortes e, né, todas as catástrofes. E eu acho uma loucura, sabe? Eu acho que são pessoas bem tapadas. Assim, a minha opinião, né? Se você sinto muito por você. Mas é o que eu penso. O que que você acha, Mar? Eu acho que não tem como levar a sério isso tendo em conta, né, que tudo tá ficando pior, né? A gente tá vendo essas ondas de calores, todo verão que passa vai aumentando mais e mais a temperatura, toda essa secura no ar, né, que tem. Nossa, cada coisa assim. Não, olha, eu saio do meu trabalho, às vezes você olha assim, você vê aquela névoa cinza na cidade. Ah, é horrível. Sim. Você tá E, no meio daquilo. e todas essas mudanças de temperatura repentina que tem, é uma coisa assim que não tem como não acreditar no aquecimento global, né? Que eu lembro na escola, assim, tipo, coisa de primeira, segunda série, eu lembro que a professora falando da camada de ozônio, né? Aí ela falando que Uhum. aqueles. Como fala, cara? Aqueles sprays, aqueles desodorantes Aerosol. sprays, aerosol, ajuda a fazer buraquinhos É, na camada de ozônio. ar-condicionado. Aí é tanto que eu nunca usei, até eu usei alguma vez, né? Mas eu sempre opto pelo desodorante Rolou. Rolon pra não ajudar ainda mais a fazer os furinhos que nem a professora falava. Então, tipo, pra mim Pois é. é uma coisa, uma loucura até você acreditar que o aquecimento global não existe. Pra mim, assim, é bem uma testada de loucura. É, com certeza. E, bom, continuando, a gente tem uma outra teoria que é muito famosa e é muito interessante também, porque você pode destrinchar essa teoria, que é a falha na Matrix. Outra teoria, né, que a Fiona Brown encontrou seria uma falha na Matrix. Isso é, o mundo como conhecemos seria, na verdade, uma realidade virtual controlada por entidades ou máquinas. Bom, de acordo com a revista super interessante, o astrofísico celebridade Neil deGrasse Tyson é um dos principais defensores dessa teoria. Para o especialista, existe 50% de chance dos seres humanos estarem vivendo em uma simulação. Olha só. Dessa forma, essas memórias que conflitam com a realidade seriam, na verdade, falhas nos sistemas digitais. Bom, o termo tem origem na trilogia cinematográfica Matrix,
O primeiro filme da série de ficção científica foi lançado em 1999, aí eu me lembro, e foi sucesso de bilheteria. Em uma cena, o protagonista Neo se depara com uma cena que já tinha em sua memória. E Trinity explica que o nome disso é déjà vu e se trata de uma falha na Matrix, quando as máquinas estariam mudando cenas. Nossa, o que eu tenho de déjà vu, olha, coisas muito interessantes já aconteceram comigo por causa disso. O auxiliar de compras, Paulo Vitor Cardoso, relata que já teve vivido uma simulação que segue sem explicação. Ele diz: eu estava assistindo Fluminense versus Arsenal de Sarandi na Libertadores de 2008. Quando saiu o primeiro gol, me levantei para comemorar e bati com um braço no pote de manteiga que estava na mesa. O pote caiu no chão e sujou tudo. Olhei e deixei lá, que depois eu limpava. No segundo gol, eu levantei de novo e resolvi que iria aproveitar para limpar o chão e guardar o pote. Eu procurei e o chão estava limpinho. Nenhum pote eu achei. Procurei e nada. Quando me dei conta, o pote estava lacrado bem na minha frente, em cima da mesa. Me deu até um calafrio e fiquei assustado demais. Fui dormir sem nem terminar de assistir o jogo, afirma ele. Bom, mesmo que se formule, né, hipóteses sobre o caso de Paulo, nenhuma se encaixa por conta do momento e da situação em que ele se encontrava. Eu vi tudo espalhado no chão e estava sozinho na casa nesse dia. Na época, morava com os meus avós e eles haviam saído. Chegando no meio do segundo tempo, os 2 gols que vi do Flu saíram no primeiro tempo. Me deu um frio na espinha, não quis ficar pensando mais nisso no momento, pois estava com muito medo. Levantei e fui dormir. No período em que vi outras coisas que não sei explicar. O ocorrido no dia do jogo só agravou o meu medo. Bom, a irmã Corp, estudante de nutrição, presenciou um episódio estranho na sua família também. Pelo menos hoje, seus avós possuem 2 novos apetrechos. 2 vezes meu avô já acordou com objetos desconhecidos do lado dele. A primeira vez foi um óculos. A segunda foi um relógio. Ele tem a certeza que os objetos não são nem dele nem da minha avó. É impossível alguém ter deixado lá dentro. Não acho que meus avós seriam tão lentos para colocar seus óculos ali sem se recordar. Na época, eles até pensaram que era coisa do filho deles, que já faleceu, afirma a estudante. Bom, Irma também afirma que já teve 2 ou 3 lapsos e que se viu em uma terceira pessoa, como se estivesse alheia à própria realidade. Fenômenos sem explicação podem render boas risadas e até um novo relógio bonito. No caso do mecânico Arthur Reis, a experiência foi mais assustadora do que uma simples pane na lógica. Uma vez cheguei do trabalho e vi a luz do quarto da mamãe estava acesa. Então avisei: mãe, cheguei. Do quarto ela me respondeu: que bom, graças a Deus, chegou bem. Mais ou menos 2 horas depois, ela chegou do trabalho e eu estava na sala assistindo uma série. Fiquei inquieto para saber quem me respondeu no quarto dela. Quando contei, ela achou que eu estava delirando. Ela também explicou que saiu atrasada para o trabalho e que esqueceu a luz acesa. Pensamos que eu vi a luz do quarto ligada e imaginei que ela estivesse lá. E aí eu associei a luz do quarto ligada à minha mãe. Até que entrei junto com ela no quarto e estava tudo fechado, tanto a porta quanto a janela, não tinha ninguém lá. Interessante, né? O que você acha? Essa eu achei bem interessante. Essa me dá até um lance de doppelganger. Só que, assim, todas as experiências que eu já vi de relatos de doppelganger, a pessoa nunca escuta, né? O doppelganger, ele não abre a boca. Mas esse caso ele não viu, ele ouviu. Essa parte, assim, eu já ouvi bastante. Tipo, vozes de gente conhecida. Não é que eu tenha esquizofrenia, nada, mas é que tipo assim, eu tava, bom, já aconteceu várias vezes, né? Eu tava em casa, assim, normal, e escutei a voz da nossa mãe, por exemplo. Aí a mãe sempre ensinou a gente, né? A nossa mãe sempre ensinou a nunca responder, não né? responda. Imediatamente ter certeza que é uma pessoa que tá te chamando. Real. E
Nossa, já aconteceu várias vezes assim comigo de eu escutar vozes de pessoas conhecidas e Sim. eu nunca conseguia assim, não é a pessoa não tava no local ou não tinha vindo Uhum. me visitar e Você nem tal. tava pensando nela, nem nada, né? É, Tipo, e esse relato aí é bem assim, eu já vai mais pro lado sobrenatural assim para mim, é, também. dessa teoria desse É, erro na agora, da Matrix. tampa de manteiga é uma falha mesmo, é muito esquisito. Tipo, o cara derrubou o negócio no chão, foi limpar, cadê o negócio? Nem caiu o negócio, né? É, Muito interessante, eu achei tem também. uns vídeos muito loucos assim na internet. Eu tava vendo uns meses atrás. É, era nos Estados Unidos, eu não lembro em que cidade. Mas diversas pessoas filmaram de vários, assim, de vários ângulos, de várias distâncias, um avião, tipo um Boeing enorme, ele tava parado Hum, no ar. Ele não tava se mexendo. E você escutava o barulho dele das. Como fala? das turbinas. É, os barulhos da turbina funcionando e ele tava parado. E nisso Uhum. você consegue ver outros vídeos, né, do mesmo avião, só que de diferentes celulares, e o avião não se mexe. Aí do nada ele começa a se mexer. Aí fica Ai, que aquilo, né? estranho. Será que é Ah, não sei, eu aquilo. acho que não, acho que é montagem, não é possível um negócio É, desse, um mas então, avião. é que tem várias. Foram várias pessoas que pegaram, não foi uma só, entendeu? Aí isso já fica meio. Eu fiquei. Eu pensei também, montagem. Mas tem essa parte de. Nossa, várias pessoas. Tendo Entrar. a mesma visão. É, vamos fazer desse jeito e tal, sabe? Então, eu sou muito É, cético, né? Claro que eu não acredito aham. né, nesses vídeos, mas é estranho você ver uma coisa dessa, assim, sabe? Tem também essa coisa do déjà vu, né? Que você falou no comecinho. Hum, Eu tenho Você ia falar agora. uns déjà vu tão forte assim que eu fico, nossa, é uma coisa tão forte que eu fico, parece que é de ressaca por uns segundos depois que Sim. acontece. É, é muito estranho, assim, eu gostaria de saber se tem alguma coisa a ver, sei lá, com algo sobrenatural que a gente não entende, É. Eu tenho um ou caso de déjà vu, que, tipo, não sei se é bem uma falha na Matrix, né, o déjà vu, e eu também não consigo identificar se esse caso que aconteceu comigo foi uma falha na Matrix ou foi uma premonição. Mas eu trabalhava em um café, uma cafeteria, e era um horário assim que não tinham muitos clientes, então eu estava limpando as mesas, né? Eram umas mesas de madeira e eu adoro cheirinho de poliflor. Aí eu fico encerando as mesas para sentir o cheirinho. Eu tava lá, né? E aí nisso eu vi o meu chefe da época, né? Ele era uma escada que tinha atrás de uma parede. Ele descia a escada, abria a porta e veio falar comigo. Aí nisso, de repente, tipo, deu um tchum. Eu entrei, tipo, num não sei se foi um transe, alguma coisa. Não sei o que aconteceu. Foi muito rápido. Eu abri o olho, eu tava passando pano na mesa e ele não tava mais perto de mim. Aí eu olhei, aí tava entrando uma outra garçonete. Tava entrando, uma garçonete tava perto de mim e tava entrando outra. Aí eu olhei para as duas e falei: o fulano vai descer, vai falar isso, isso, isso para mim. Foi eu fechar a boca, ele abriu a porta e veio na minha direção e falou comigo. Elas ficaram olhando para minha cara. Eu fiquei, todo mundo ficou muito passado com a situação. Tipo, eu tinha vivido aquilo há, sei lá, um segundo, 2 segundos atrás, sabe? Foi muito louco. E assim, teve testemunhas comigo. Foi muito louco. Eu não sei se foi um déjà vu, uma falha na Matrix, mas foi uma das coisas mais legais que já aconteceram comigo. comigo acontece de eu estar assistindo algo, lendo sobre algum assunto e tipo assim, passa um negócio assim na minha cabeça, uma sensação muito estranha.
que às vezes é forte, às vezes é moderada, mas da última vez que eu tive foi bem forte, assim, fica uma um mal-estar até assim, parece que sei lá, é Então, uma será que tem a sensação. ver com mediunidade? Eu acho muito curioso essa questão, sabe? Porque mistura tudo. E o filme do Matrix realmente é muito louco, sabe? É genial. É, não Foi foi. um filme de uma era, assim, sabe? De revolução. A gente estava entrando em 2000. Então, assim, tava toda aquela ideia de revolução das máquinas, tudo, mas eles fizeram uma mistura muito interessante, e, assim, dá até medo de ser um filme premonitório, sabe? Imagina a gente viver aquela realidade. Que bosta, né? Que merda que ia ser. É, Mas é realmente muito interessante. vai saber se a gente não tá servindo só de pilha, Ai, bateria qual para pílula que você tomaria? Vermelho ou azul? a acho que eu ficaria no meu mundinho mesmo, de bosta, na Mas Matrix. você tem a chance de viver um mundo pior do que já é. É, Não é? É uma loucura. Eu acho que eu não sei, eu acho que eu também ia continuar na Matrix, viu? e tem também a teoria da Terra plana que ultimamente, nesses últimos anos, tem Ah, é. dado muito o que falar, né? Mesmo depois de todas as contribuições de Isaac Newton sobre a gravitação universal, as ideias planetárias de Kepler e as propostas a respeito da gravidade feitas por Albert Einstein, alguns arriscam em dizer que a Terra não seria redonda, mas plana como um disco de vinil. Chamados de terraplanistas, essas pessoas defendem que a forma de esfera da Terra é uma mentira sustentada principalmente pela NASA, Agência Espacial Estadunidense. O motivo para tamanha farsa, segundo essa teoria conspiratória, seria o poder financeiro e hegemônico. De acordo com essa visão, o planeta teria um formato de disco e seria coberto pelo firmamento em forma de domo. O Sol e a Lua seriam muito menores do que imaginamos e fariam movimentos no espaço disponível nesse domo. A Antártida estaria nas bordas desse disco, por isso que seu território seria extremamente vigiado e impossível ser visitado em sua totalidade. Para os seguidores dessa teoria, uma das formas de comprovar que o planeta não possui curvatura é utilizar uma câmera de vídeo com alta capacidade de zoom. Assim, ao aproximar-se ao máximo do horizonte, seria possível verificar a superfície plana da Terra. Outra forma de comprovar essa teoria, de acordo com os terraplanistas, é observar que os rios extensos como o Nilo correm sem sofrer declives há mais de 2000 anos. Após observar o posicionamento das estrelas, o filósofo grego Aristóteles entendeu que o único formato possível da Terra deveria ser circular em 500 antes de Cristo. Os gregos, além de perceberem o posicionamento diferente das estrelas quanto vistas em pontos distintos da Terra, também notaram que os navios mostravam somente o mastro quando começavam a aparecer no horizonte. Dessa forma, essa compreensão de que a Terra é redonda decorre em observações do planeta desde tempos muito remotos. Lógico, né? Bem remotos mesmo, tipo 500 até 1000, sei lá, antes de Cristo, vai saber. Gente, pelo amor de Deus, ai, olha, eu não sei, eu acho que eu não tenho inteligência emocional para lidar com um terraplanista, sabe? Eu acho tão ridículo. Olha, assim, bacana a pessoa defender uma ideia, bacana, personalidade e tal, mas
Quando, meu, você tem Albert Einstein, Isaac Newton, sabe, feras da ciência. Gente, quando a gente olha para o Sol, ele é o quê? Ele é redondo. Fica lá parado, a gente fica aqui rodando em volta lá do Sol, tudo, a gente vê as estrelas redondas, a gente vê a Lua. Mano, e tipo, como que eles podem imaginar que tem um domo em volta da gente, sabe? A primeira experiência, né, que eu tive com um terraplanista, assim, não era bem um terraplanista, mas foi a primeira apresentação. A pessoa pegou e falou assim: ah, tem uma coisa muito interessante para te mostrar, revolucionária e tal. Isso foi em meados de 2000 e pouquinho. Aí eu falei: ah, é ok. Aí me mostrou um vídeo de um balão, acho que era aqueles balões meteorológicos, sabe? Ai, tem um nome. Esses balões aí. Aí o balão tava subindo, tal, subia, subia, e tinha uma câmera no balão. Em determinado momento, o balão ele dava uma quicada. E aí a pessoa falava assim pra mim: tá vendo o balão quicando? Tem um domo. Aí eu, como assim? Aí ele falou: não, porque a Terra é plana. Aí começou com essas ideias. Foi a primeira vez que eu ouvi falar. Não dei muita atenção, né? Vida que segue. Alguns anos se passam e essa história vira um boom, sabe? Você vê várias pessoas que acreditam nessa teoria e em pouco tempo atrás se envolveu muito até com questões políticas, sabe? Mas assim, ai gente, o que eu posso fazer? Eu não tenho nem mais o que dizer. Eu também não tenho muito o que falar assim sobre, é só. É, é, eu não tenho como pensar a Terra sem ser redonda, Redonda, não tem como, em é. formato de esfera, ou como você queira chamar, esfera, uma bola, um círculo. É, ela vai ser pra mim desse jeito e é o que ela é, né? É. Eu não acredito que tenha Uma conspiração para fazer a gente acreditar que a é, Terra é redonda. Nossa, tadinho do Galileu. O Galilei deve estar se remoendo no túmulo dele, porque o cara quase foi morto pela igreja quando ele descobriu que a Terra é redonda, né? E ele acabou voltando atrás e falando que não, que a Terra não era redonda para ele não morrer. Mas você vê, né, como parece que não evolui, não tem uma evolução, as pessoas meio que, é enfim, né? Vida que complicado. segue. É. E outra teoria também muito interessante que rola por aí, né? Falando em Terra Redonda, é a filmagem do Homem na Lua. Algumas pessoas acreditam que ela é falsa. Você já deve ter visto alguém duvidando da ideia do Homem na Lua em 1969. Tem quem acredite na viagem dos astronautas até lá, mas outros duvidam muito que a filmagem transmitida pela NASA seja real. Segundo a teoria, o governo americano teria feito a gravação em um estúdio para nada dar errado. E há também os que vão além e afirmam que a gravação original foi destruída porque os astronautas encontraram coisas assustadoras no nosso satélite. Mas a maior conspiração expõe o diretor Stanley Kubrick. Falam que ele foi o responsável pelas filmagens do Homem na Lua. Será que Stanley Kubrick, um dos cineastas mais relevantes e respeitados de todos os tempos, estaria por trás da famosa cena mostrada e que, né, mostra aí os astronautas caminhando sobre a superfície da Lua em 69? Bom, o filme de 1968, 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Kubrick, incluiu alguns dos mais impressionantes efeitos especiais que foram feitos até hoje e ajudou a criar a teoria de que Kubrick havia realmente dirigido as imagens que conhecemos hoje com um pouso na Lua. Ai, gente, eu não sei, eu já vi até documentários do Discovery Channel falando sobre isso, de pessoas que não acreditam e pessoas que acreditam. E as pessoas falam sobre o jogo de luzes, que eles não tinham sombras e que o céu não estava estrelado. Enfim, eles levantam várias teorias. Eu prefiro acreditar que eles foram para a Lua, sim, até porque não foi só uma vez que eles foram, acho que foi umas 7, 8 vezes, tá? Se não me engano, que o homem foi para a Lua. Então, assim, não sei por quê. Eles realmente não querem acreditar nisso. O que que você acha? Eu acredito que tenha a possibilidade que possa ter sido tudo um teatro, né, por causa da corrida espacial e Sim. tal.
Eu cheguei primeiro, eu fiz isso primeiro. É coisa. Os Assim. Estados Unidos estavam com a Rússia, né, rachando É. ali quem conseguia mais. E, tipo assim, essa pra mim é. Tanto faz, sabe? Se é verdade ou não. Porque hoje em dia a gente consegue, né? Ir pra vários planetas. Ah, a gente manda Marte. máquinas, Então, tipo, não faz tanta diferença. Isso faz mais diferença, assim, naquela época, pra quem tava correndo essa, Uhum. essa maratona pra ver quem ia chegar primeiro. Então, tipo, se os Estados Unidos fez isso com o auxílio do Stanley Kubrick pra Do fazer. Kubrick. E Mas você viu que não fez. ia vazar a informação? Mas é saber, né? Tem toda essa, esse- essa parte da NASA esconder as coisas, né? Vai É a saber o NASA que é a NASA. envolvida, né? A NASA envolvida, é foda. Tipo assim, e o 2001, pra quem nunca assistiu, tem umas imagens do espaço assim muito maravilhosas, além do HAL 9000, que é o robô lá, a inteligência artificial, que é maravilhosa também, um personagem à parte do filme. É, eu acredito, assim, sabe, que poderia ter sido feito tudo ali de teatrinho, só pra é, falar assim, fui eu que fiz, que nem duas crianças de 8 anos. Sim. Eu consegui fazer primeiro do que o Joãozinho, então, pra Tem mim. uma coisa que eu vi que eu achei interessante, que mostra alguém, eu vi alguém comentando, que mostra a foto dos astronautas, a primeira foto que mostra deles, tipo, em público, assim, e eles estão com uma cara de bunda. E a pessoa comenta isso, fala assim: você acha que quem foi pra Lua e voltou ia estar com essa cara? Eu fiquei pensando, eu falei, não sei. Realmente, tipo, você ia estar entusiasmado. Ó, eu voltei pra Terra, porque eu voltei vivo, né? Porque assim, foi a primeira vez. A chance de dar merda ali, de todo mundo morrer, era alta. Então, assim, realmente eles estão com uma cara meio que. Aí a pessoa até comentando, isso pra mim é a cara da vergonha, sabe? Eles estão com vergonha. Não sei, não sei. Eu realmente, essa teoria, eu não sei. Quer dizer, não sei se foi ou não foi, mas eu prefiro acreditar que eles foram. Essa eu se pra mim aparecer assim hoje em dia falando que tudo foi uma encenação, eu aceitaria de boa, sabe? Não teria nenhum. Sim. Porque. Tanto faz. Hoje em dia todo mundo É, consegue ir pro espaço, né? Tem até os né? próprios. Os multimilionários aí estão tendo seus jatos lançando aí em satélite, então Ah, sim. tanto faz. É. Aí agora tem outra teoria que é muito bizarro assim, que as pessoas inventaram, que é de que o Holocausto foi uma farsa. É uma forma de negacionismo histórico que nega a existência ou a extensão do genocídio sistemático de judeus e outros grupos minoritários pelos nazistas, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Os negacionistas do Holocausto geralmente argumentam que o Holocausto foi uma invenção dos judeus ou dos aliados para promover a causa sionista ou para justificar a criação do Estado de Israel. Eles também alegam que as provas do Holocausto, como fotografias de campos de concentração e extermínio, são falsificações ou exageros. No entanto, a existência do Holocausto é um fato histórico amplamente aceito e documentado. Há uma vasta quantidade de evidências que comprovam a ocorrência do genocídio, incluindo documentos oficiais nazistas com ordens, relatórios e fotografias que registram os planos e o progresso do Holocausto. Testemunhos de sobreviventes do Holocausto que narram suas experiências pessoais, evidências físicas como restos mortais de vítimas do Holocausto e câmaras de gás e fornos crematórios encontrados em campos de concentração e extermínio.
os negacionistas do Holocausto têm sido repetidamente refutados por historiadores e estudiosos. A American Historical Association, a maior e mais antiga sociedade de historiadores e professores de história dos Estados Unidos, afirmam que o negacionismo do Holocausto é, na melhor das hipóteses, fraude acadêmica. A teoria de que o Holocausto foi uma farsa é perigosa porque ele pode levar ao revisionalismo histórico e ao antissemitismo. Ela também pode minar a importância de lembrar o Holocausto e de lutar contra o extremismo e a discriminação. Aqui estão alguns dos argumentos específicos que os negacionistas do Holocausto usam para sustentar sua teoria. O número de vítimas é exagerado. Os negacionistas do Holocausto afirmam que o número de judeus mortos durante o Holocausto é muito maior do que o número real, que seria cerca de 2 milhões de pessoas. No entanto, os historiadores estimam que o número de judeus mortos sejam de cerca de 6 milhões, com base em evidências documentais e testemunhais. As câmaras de gás não foram usadas para matar os judeus. Os negacionistas afirmam que as câmaras de gás não foram usadas para matar judeus, mas sim para desinfetar roupas ou para cremar corpos. No entanto, há evidências físicas e testemunhais que comprovam que as câmaras de gás foram usadas para matar os judeus. Não há provas que os nazistas tenham planejado o Holocausto. Os negacionistas do Holocausto afirmam que os nazistas não planejaram o Holocausto, mas ele foi resultado de ações aleatórias e desorganizadas. No entanto, há documentos oficiais nazistas que provam que o Holocausto foi planejado e executado pelo governo nazista. Para mim, não é só negacionistas, eles são nazis e criminosos também, porque é um absurdo, né? É pessoas terem coragem de falar isso hoje em dia. Se uma pessoa falar isso pra mim, eu não sei o que eu faço. Acho que eu dou uns tapas na cara dela, porque não é possível, filha, acorda, né? Meu, como pode? Olha, a história ela é tão chocante e realmente, ó, se bobear até mais de 6 milhões, gente, porque assim, nem todas as mortes tiveram registro, sabe? E não foi só na Alemanha, foi basicamente assim, na Europa inteira, né, tomou conta ali, e não teve só a questão dos nazistas também, teve lá os italianos, sabe? Teve outras, né, que se juntaram. E assim, foi geral o pânico e as coisas que eles fizeram e as testemunhas, vítimas que sobreviveram, as crianças órfãos, sabe, que sobreviveram, porque até crianças, né, eles exterminavam. E é uma coisa assim, eles, né, um dia a gente até conversa sobre isso, mas eles tinham também umas coisas muito loucas com alguns rituais, algumas energias que eles trabalhavam ali. Olha, eu acho abominável, não tem nem o que falar. E se alguma pessoa um dia chegar perto de mim, sei lá, eu acho que eu chamo a polícia. Porque é ridículo essa falta de empatia pelo sofrimento alheio, pelas pessoas que já foram escravizadas, pelas pessoas que já foram torturadas. E essa questão dessa intolerância toda, sabe, ridícula também. Não tem nem comentar, sabe? Pra mim, são criminosos, não são negacionistas. E é tão idiota, né? Um negócio que é bem recente, né? Foi de... A guerra terminou em 45. Tipo, não tem como você esconder uma coisa que é tão recente, que já tinha fotografia, tem vídeos, né? Tem documentos. Tem próprios documentos dos próprios partido nazista sobre todas essas pessoas. Eu acho, sabe, um grande desrespeito com as pessoas que morreram, os familiares.
sei lá, o ser humano é muito assustador, Podre. mais que É. é fantasma ou Porque, demônio com por certeza, aí. por isso que eu prefiro falar sobre terror, sobre o universo do horror, porque assim, querendo ou não, ainda tudo isso pode ser uma mera fantasia, sabe? Uma coisa da cabeça das pessoas, mas os crimes reais não são da cabeça de ninguém, acontece e existem pessoas más. E assim, isso é fato. Então, assim, entre trabalhar, né, fazendo alguma coisa com crime e tal, eu prefiro falar da fantasia, porque pelo menos eu sei que pode ser tudo uma fantasia. Agora o real é muito mais pesado. Bom, e seguindo, tem uma teoria que eu amo, adoro essa teoria, que é a nova ordem mundial e os Illuminatis, né? Ai, adoro, adoro. Não é de hoje que as pessoas surtam com a suposta existência das sociedades secretas e de seitas que supostamente trabalham para estabelecer uma nova ordem mundial. Os famosos Illuminati, aliás, seriam um ótimo exemplo disso, com seus artistas famosos como membros. Illuminati é o nome dado a uma suposta ordem originada na Alemanha no século XVIII. Desde então, ela estaria integrada aos poderes políticos e econômicos ao redor do mundo, com objetivos de mudar a organização do mundo por meio de um governo global. Muitas são as personalidades ilustres que supostamente estão ligadas a essa ordem. George W. Bush, Barack Obama e até mesmo o Papa Francisco já foram citados como membros, assim como a Rainha Elizabeth II. Muitas personalidades da música também foram apontadas como parte da seita, que tem como símbolos pentagramas, pirâmides e o famoso símbolo do olho que tudo vê. Um triângulo com um olho no centro. Aliás, essas simbologias já foram encontradas em muitos clipes de famosos por aí. Aí a gente tem a ordem real, né? Apesar de, obviamente, muito do que se diz dos Illuminati fazer parte da imaginação e de nascer em fóruns da internet, a verdade é que a ordem com esse nome realmente existiu. Fundada em 1776 na Baviera, Alemanha, ela teve início com o jurista Adam Weishaupt, que criou a sociedade secreta, inspirando suas ideias no iluminismo e nas estruturas da maçonaria, a fim de acabar com o obscurantismo e com a influência pesada da igreja na esfera política. E algumas celebridades que supostamente são iluminatis, a gente também vai falar aqui, né? Tudo isso parece uma grande loucura, gente, mas há quem acredite piamente nessas histórias. Uma prova disso foi a repercussão de uma declaração feita por Dan Reynolds, vocalista da banda Imagine Dragons. Nos vídeos postados por ele, o cantor conta que faz parte da suposta sociedade secreta, que os Illuminati são reais e que agora, por causa da revelação, a sua vida corre risco. Chegou a hora, nada mais importa, os Illuminati são reais. Eu sou um integrante e é por isso que o Imagine Dragons é famoso. Estou em grande risco ao revelar isso, mas acredito na honestidade absoluta. Beyoncé não fala isso, nem Chris Martin, afirmou o músico fingindo ou não estar preocupado. O que mais deixou as pessoas intrigadas é que Dan citou o nome de algumas celebridades nesse papo todo dele, que as pessoas sempre disseram fazer parte dessa seita, como integrantes desse grupo. Só para vocês terem uma ideia, Beyoncé, Elon Musk, Harry Styles, Taylor Swift, entre outras celebridades do cinema, como Nicolas Cage, Danny DeVito, Zendaya e até mesmo as gêmeas Olsen. Beyoncé e Jay-Z, considerada a primeira dama, né, da ordem mundial, o nome da filha do casal, Blue Ivy, seria a abreviação de Born Living Under Evil, Illuminati, Very Youngest, que significa nascida vivendo sob o mal, a caçula dos Illuminati. A gente também tem a Rihanna, né? A própria cantora não tem medo de utilizar a simbologia relacionada ao Illuminati em seus trabalhos, como o olho e a pirâmide. E o que alimenta ainda mais, né, os boatos sobre ela. O vídeo da sua música SM, por exemplo, traz por escrito a expressão Illuminati Princess. Além disso, a gravadora de Rihanna pertence a Jay-Z, né, que seria ali o grande Zika Illuminati, né? A gente também tem um tonto do Kanye West, né? Ai, gente, esse cara
Há quem diga que o ex de Kim Kardashian também faz parte da sociedade. Assim como Jay-Z, o rapper teria saído da miséria para uma fortuna. Há quem diga que as músicas Diamonds, gravada por Rihanna, foi escrita por ele e cita os Illuminates também. E os boatos não param por aí, não. Supostamente, uma gravação na internet mostra o cantor confessando que a morte da sua mãe foi um sacrifício para que a sua fama fosse concedida. Eu lembro dessa época aí, desse buchicho, gente, mas é tudo especulação, tá? Eu não boto também muita fé, não. Outro que chamam também, falam que faz parte aí é o Justin Bieber, né? As pessoas apontam que, no caso, o Bieber, o que denuncia o seu envolvimento com os Illuminati são as suas tatuagens. Uma coruja e um globo ocular no braço esquerdo. Ele também já teria sido flagrado fazendo o símbolo da seita com as mãos. Ou seja, aquele triângulo, sabe? Com o olho no centro. A galera gosta de fechar um olho, gosta de fazer o símbolo do triângulo ali. Aí aparece só uma parte, a parte parcial do rosto, né? E um também famoso foi o Walt Disney. Nem mesmo o fundador da maior fábrica de animação de filmes infantis do mundo fica fora dessa, né, gente? Óbvio. Aliás, o Walt Disney ele é apontado como uma peça-chave na nova ordem mundial. E há até mesmo quem diga que o número 666, supostamente ligado à besta, né, isso mesmo, ao diabo, né, no caso, pode ser percebido, camuflado em sua assinatura. E que o castelo, né, símbolo da produção da Disney no parque, sugere um triângulo Illuminati. Essa coisa dos artistas com símbolos, assim, ai, às vezes me irrita um pouco isso nele, sabe? Porque, ai, pra que fazer isso? Pra deixar o povo encucado? Pra que ficar fechando o olho? Me explica. É uma coisa muito louca, assim, né? Eu acho que não tem quem não conheça, né? Essa teoria da conspiração sobre os Illuminatis existirem. E é como aquele negócio de seita secreta, né? Que a gente sempre fala. Vão atrás das pessoas poderosas, né? Ou fazem outras pessoas poderosas. A gente tem uma pessoa na nossa família Ah, sim. que essa pessoa na nossa família ela tem medo até de se falar ou fazer alguma menção aí, essa pessoa fica com medo, sabe? Chega a ser engraçado. Ai, que brisa, sério, nossa. Sim. E eu, assim, né, claro, possa ser que exista os Illuminati. Pode ser, sim. Pode, eu acredito que pode sim. Porque seita, tipo, são ordens iniciáticas. Pode ser uma fragmentação de alguma ordem iniciática. Tipo, os Illuminati serem do iluminismo e tal. E faz um sentido nesse contexto a gente pensar realmente na maçonaria, se a gente pensar nos Rosas Cruzes. Então, tem esse lance. Só que o que acontece? Essa putaria desses artistas, tá? Já me irritou, entendeu? Eles ficam, acaba meio que, como eu posso dizer, vulgarizando a ideia, entendeu? Porque acaba sendo uma coisa que, ai, é pra aquilo, é pra pessoa ficar famosa e manipular. Ai, mano, o que Justin Bieber vai me manipular? Vamos combinar? Nada, né? Então, assim, aí agora eu fico pensando, pessoas um pouco mais pá, tipo Jay-Z e Beyoncé. Eu não sei, eu acho que eles têm alguma coisa assim. Não sei se são Illuminatis, nada do tipo, se fazem parte de ordens, mas eu acredito que eles devam fazer parte de alguma ordem iniciática. Eu acho que eles têm estudos, eu acho que eles têm acesso, sabe, para ter esse tipo de conhecimento e realmente os poderosos e ricos se juntam em clãs, sim. Isso é sabido. Nos Estados Unidos, se a gente para pensar, essa coisa de fraternidade, irmandade, de escolas, já é uma coisa que as pessoas já têm na cabeça desde muito jovens, desde crianças, vai crescendo, vai passando de pai para filho, vai tendo as indicações. Por que não ter outras ordens um pouco mais discretas que o comum, entendeu? Mas, ai, todo mundo ficar com essa mãozinha no olho, fazer capa de disco com mãozinha com triângulo. Tipo, a Lady Gaga, ela também aparece nessa pegada. Eu gosto muito da Lady Gaga. Só que a Lady Gaga, ela estudou religião. Ela estudou em colégio de freira, depois ela estudou, acho que teologia. Ela tem um conhecimento que não é um conhecimento tão vulgar, sabe? Então, não sei, ela pode até estar envolvida em alguma coisa também, mas
é mais num sentido espiritual, pessoal, do que ser parte de uma seita ao todo, sabe? Eu imagino que seja isso. É uma coisa que pra mim é plausível existir, mas que eu não acredito, né? Eu sou uma pessoa muito cética, assim, mas Foi aquele show que teve do que um monte de gente morreu, que o cara, esqueci o nome do Ah, cantor, é um sim, cantor de rap. é E o... eu vi o show. Eu fiquei assustada até, porque assim, você vê que é uma questão de estrutura do show, igual rolou com a Taylor Swift aqui no Brasil, que as menininhas tadinhas se lascaram, né, passando calor de 50 graus ali, passando mal, teve gente que morreu, e também acaba acontecendo isso. Mas por que que eles usam tantos símbolos, né? Tipo, qual que é o sentido? Eles não são religiosos? Qual que é, sabe? Eu fico curiosa, eu sei que tem a ideia da produção, mas será que o artista, ele não tem opinião sobre isso? Ah, sei lá, eu acho que eu vejo muita coisa assim de que as pessoas não ligam, sabe? Desde que tenha entrando dinheiro e fazendo, sendo, se tornando mais famosa, que se Sim. lasquem os outros, né? Eu acho que a maioria das pessoas é assim, sabe? É claro que é como eu disse, né? A maioria. Existe uma porcentagem que ligam ainda para as outras, mas eu acho que essas pessoas acabam perdendo, sabe, a sensibilidade com os outros. E tem pessoas que não ligam, sabe? Então, essa parte de você, vamos chegar lá, eu sou empresário de um cantor famoso. Ah, vamos fazer esse símbolo aqui, começar a introduzir e tal. Mesmo que não exista nada relacionado àquele símbolo, mas só para criar teoria, sabe? Manter aquela Uhum. Pra estar pessoa na boca do povo. sabe? Então eu vejo assim, eu posso estar errado, claro que posso, mas também eu posso estar certo, né? Então é Uhum. uma coisa assim que eu vejo dessa forma. Então eu não, eu não acho que muitas pessoas liguem, sabe, para essa forma. Ah, Mas a questão do Walt Disney, você acha que o Walt Disney tem alguma coisa estranha nas artes dele, essa coisa de símbolos ah, ocultos nos desenhos? Você acha que vira? eu acho que sim, Eu acho que ele mexia com alguma coisa, viu? pode ter alguma coisa, a gente já comentou nele sobre ele, né? Em Uhum. algum episódio passado que eu não lembro agora, mas eu lembro que a gente chegou a comentar. Mas eu acredito que o Walt Disney tenha, aquela época especialmente, né? Deveria Uhum. ter alguma seita, alguma coisa assim, que eu acho que essas pessoas poderosas da época deveriam ficar, sabe, sem fazer Influenciando, né? nada e querer participar de alguma coisinha ou outra, assim, se Uhum. sentir especial mais do que já era, Ah, né? sim, com certeza. Um Então símbolo eu acho oculto que que sim, só os especiais veem, né? Só os inteligentes veem. sim. E entrando na última teoria, tem o Kraken, que é uma das teorias que eu mais gosto, assim, junto com o que não é uma teoria, né? É uma teoria que exista ainda, que é o Megalodon, que ele já existiu, né? Que é um tubarão é um tubarão enorme que já existiu, mas está extinto, mas que existem também a teoria que ele possa existir até hoje. Então, falando sobre o Kraken, né? Há teorias que dizem que existem terríveis monstros marinhos nas águas profundas dos mares de todo o mundo. O Kraken é uma espécie de lula gigantesca que ameaça navios que navegam pelo mar da Noruega, que separa a Islândia das terras escandinavas. Ele tem 100 braços e é temido por todos os marinheiros da região. Já a serpente marinha é um monstro gigante com cabeça de cavalo que ataca os navios e
devora os tripulantes do Atlântico Norte. A serpente marinha também, em lendas e histórias antigas, como a Odisseia do escritor grego Homero, outra criatura cheia de mistérios é o monstro do Lago Ness, né? Que a gente já comentou aqui também sobre Uhum. no episódio de monstros. É um réptil aquático que habita o Lago Ness na Escócia. O governo do país garante que o monstro não existe, mas há várias pessoas que confirmam que já deram de cara com o bicho. E essa história do Kraken junto com a da serpente, pessoa tem essa teoria das conspirações que submarinos, Uhum, sim. embarcações que somem são obras desses bichos, desses Monstros. monstros do mar, assim, que é uma coisa que eu curto bastante. É É, muito legal. esses seres. O Kraken é meio que um Cthulhu, assim, né? Ele seria, se a É. gente falar, para quem não conhece, né? Seria esse polvo gigante enorme, assim, Uhum. que Tem afunda. várias artes, né, que mostram ele agarrando um navio, assim. Sim, eu acho Tem umas muito artes bem louco, da hora. assim. Eu curto bastante essa teoria desses monstros, porque eu acho fascinante, assim. Não só os monstros, esses, né? Falado como o Megalodon ou aqueles outros de Sim. Não, crocodilos. o mar é muito curioso, porque a gente estava pensando, a gente falando sobre o homem na Lua, tá? O homem desbravando o espaço. A gente conseguiu desbravar muito, muito espaço. E, meu, é incrível, a gente não consegue desbravar tanto o mar por causa da pressão e É, tudo mais. A gente ainda não tem a tecnologia necessária para atingir. Há quem diga que uma boa porcentagem, agora eu não vou falar qual a porcentagem, que eu nem me lembro mais, né, gente? Mas tem uma boa porcentagem de oceano não explorado. Um dos primeiros livros que eu li na minha vida, eu acho que eu devia ter uns 8 aninhos, que eu peguei para ler, assim, que eu ficava muito curiosa, foi a Bíblia, mas assim, não foi a Bíblia toda. Eu não comecei a ler a Bíblia como uma pessoa normal, né? Eu li o Apocalipse. E o que que eu foquei no Apocalipse? Tinha a besta do mar, né? E tinha essa história, tem na Bíblia essa história no Apocalipse da besta que tá no mar, é como se ela estivesse congelada. E no Apocalipse, acontecendo a guerra apocalíptica, ela vai ressurgir do mar lá com a Babilônia lá, a mulher de Babilônia, e vai ter toda aquela coisa tal. Então eu sempre fiquei muito fascinada. Aí eu ficava imaginando assim, nossa, existem monstros no mar. E aí começou a rolar aquela ideia de que existem monstros no mar congelados. Lá no fundo, e alguns até vivos, só que eles ficam lá porque ninguém consegue ter acesso. E quando for a hora deles emergir, aí vai ser o caos. Eu acho muito interessante essa história. E o mar, realmente, para mim, é um mistério profundo. E até hoje a gente encontra animais pré-históricos ó, vivos, sabe? Espécies que a gente pensou que não tinha mais de peixes, que existem ainda. Sabe quando mostra no Nemo aquele peixe que tem a luz? sim, sim. Aquele peixe é horroroso, gente, é uma coisa horrível, sabe? E é tão pré-histórico, você vê. Imagina os bichos que não tem aquelas lulas, aqueles povos que são azuis, que são todos coloridos, sabe? É muito louco, assim, e tem até quem diga que alguns animais mais, como acho que é a lula, agora eu não lembro se é a lula ou o polvo, que tem vários cérebros e vários corações, que é um ser super inteligente que ninguém consegue achar o rastro da origem desse animal. É como se ele tivesse sido caído aqui, jogado aqui na Terra e é um ser extraterrestre, sabe? É muito louco. Então, assim, o mar realmente ele me fascina e dá um medinho dele. E assim, o mar também tem a ideia do mar ser um grande cemitério, né? Então, É. E é isso, essa parte desses monstros que podem ter causado vários naufrágios aí que a gente não tem tempestade, não tem outras embarcações que vão lá e afundam, os supostos piratas, né, que tenham uhum. sumido com a embarcação, possa ser essas criaturas que deram um sumiço, né? É claro que tem diversas outras possibilidades mais reais, né?
Mas é legal, eu gosto de pensar que talvez essas criaturas existam. Sim, com certeza. É sempre mais interessante, né? A vida não fica tão entediosa assim. E é isso, Mar. Você tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente? Não, só gostaria de agradecer a quem ouviu até agora. Muito obrigado. E se você pudesse se inscrever no nosso canal no YouTube, Mentes e Medos, como em qualquer rede social. E é isso. Muito obrigado por ouvir e até a próxima. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau.